A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST julgou o caso de uma trabalhadora que alegou ter sido demitida por ter tuberculose. A repórter Gisele Mourão acompanhou esse julgamento e traz mais detalhes. Olá, Gisele. Olá, Ana. De acordo com um processo julgado pela SDI1, a gerente que trabalhou para uma empresa de serviços de água por mais de 6 anos afirmou que desenvolveu tuberculose nas constantes viagens que fazia serviço, ficando exposta a ambientes insalubres. Ela disse ter informado o empregador sobre a doença, mas mesmo assim foi demitida. Por isso, na Justiça do Trabalho, pediu para que fosse reconhecida dispensa discriminatória. Na SDI1, o caso gerou ampla discussão entre os ministros. Acompanhe como foi o julgamento na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, havia entendido que a dispensa não foi discriminatória, uma vez que a empresa sabia da condição da trabalhadora há muito tempo e não a demitiu antes. Além disso, o regional considerou que a gerente deveria comprovar a discriminação, uma vez que não recebeu qualquer benefício previdenciário. O entendimento ficou mantido na 7ª turma do TST. A gerente recorreu então à Seção 1 de Dissídios Individuais, alegando contrariedade à súmula 443 do TST, que diz que é presumida como discriminatória a dispensa de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Com isso, o ato é considerado inválido e o empregado tem direito à reintegração ao emprego. O argumento foi acolhido pelo relator, ministro Valmir Oliveira da Costa. Estou dando provimento para reconhecer o caráter discriminatório da dispensa e determinar o retorno à alta vara, porque prossiga no julgamento da demanda. O ministro João Oreste Dallazen abriu divergência, destacando que a empresa sabia da doença da trabalhadora há muito tempo e não houve discriminação contra ela no período. Por cerca de 6 anos teve ciência da doença da reclamante e, não obstante, não a despediu. Eu registro meu respeitoso voto vencido, porque não diviso contrariedade à súmula 443 neste caso. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, também concordou com o voto divergente. Para o ministro, a súmula 443 trata de doenças estigmatizantes, o que não seria o caso. Conhecida a doença pelo empregador e, ao mesmo tempo, nunca foi afastada. Presumir que foi discriminatória, nesse caso, com todas as vênias, eu vou pedir a relatora e acompanhar a divergência. Já o ministro Alexandre Agra Belmonte concordou com o voto do relator, explicando que, no caso, a empresa era quem devia comprovar se houve ou não discriminação na dispensa. O encargo da prova da discriminação da despedida foi atribuído à reclamante e trata-se de doença grave. Aquela doença grave é que alude à súmula 443. É certo que aqui a presunção não é absoluta, mas transferiria para a empresa o ônus da prova. E a prova feita pela empresa para justificar a despedida, no meu entender, foi realmente uma prova fraca. Votaram com o relator, ministro Valmir Oliveira da Costa. No sentido de reconhecer a contrariedade à súmula 443, os ministros Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Scheuermann, Alexandre Agra Belmonte, Caputo Bastos, Brito Pereira e o vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira. Já o voto divergente do ministro João Oreste Dallazen foi seguido pelos ministros Cláudio Brandão, Aloísio Corrêa da Veiga, Márcio Eurico Vitral Amaro e o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. Por maioria, os ministros da SDI1 aceitaram o recurso da trabalhadora, reconhecendo a contrariedade à súmula 443. Com isso, a SDI entendeu que houve caráter discriminatório na dispensa sem justa causa da empregada portadora de tuberculose. Os ministros determinaram que o processo retorne à vara do trabalho de origem para ser julgado. E para você que acompanha o canal do TST no YouTube, aí vai uma dica.
É possível assistir às reportagens com legendas. Assim, quando estiver sem fone de ouvido ou não puder aumentar o som, basta clicar em legenda no canto inferior direito da tela para saber o que é dito nas reportagens e programas. Essa é uma opção de acessibilidade oferecida pelo próprio YouTube. Não deixe de conferir.